Boa noite, Rosaliners. Hoje é com muita honra que a gente recebe aqui um vascaíno ilustre, um vascaíno que a gente está até emocionado aqui de receber ele na nossa bancada para conversar, para contar histórias sobre o Vasco. Olha só o que o nosso entrevistado tem. Ele tem quase 84 anos de idade, quase 84 primaveras, né? Vai fazer no Dia Internacional das Mulheres agora, 60 anos de sócio, 6 décadas. 40 anos como conselheiro do clube. As pessoas acham até que ele é carioca, mas ele não é. Ele nasceu em Campos, que é no interior do Rio de Janeiro, para quem não conhece, né? Já foi eleito empresário do ano, personalidade do ano. Tem a medalha Pedro Ernesto, que é uma medalha concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Honra ao mérito a um cidadão carioca. É um homem, assim, extremamente gabaritado. Boa noite, Fauê Xerene Mussa, meu vô postiço. O pessoal do canal sabe que a gente fica brincando com isso. É uma honra ter você por aqui. O prazer é todo meu. Estou às suas ordens. É um prazer imenso estar participando desse programa com vocês aí, com você e com a Luísa. É uma alegria. Se for falar de Vasco, eu falo a noite toda, dia todo. Vasco é minha paixão. Vasco é minha casa, é minha alegria. É isso que nos une, né? É o Vasco que nos une nessa paixão aqui. É o Vasco que me faz viver. Me conta aqui como que começa essa história. Você nasce em Campos, né? É uma cidade que faz parte do Rio de Janeiro, mas é muito distante, né, da capital. E aí você vem para o Rio de Janeiro. Quando você veio para cá, você já era apaixonado pelo Vasco? Ou você se apaixonou depois? Juliana, é uma coisa muito... Olha, isso aí eu nunca contei para ninguém ainda, tá? Só para meus filhos, meus netos e minha mulher sabe dessa minha história. A minha história é uma história muito diferente de muitos vascaínos. Acho que por isso que a minha paixão é muito grande. Você fala, eu não nasci em Campos do Goytacazes, eu nasci muito depois de Campos, eu nasci em São João da Barra. Que é mais longe. Minha mãe é nascida em São João da Barra. São João da Barra. E depois, minha mãe mora em São João da Barra até hoje. E só vim para Campos depois, mais para conhecer coisas do Vasco, porque eu sou vascaíno. Depois, quando eu entendi que existia esse monumento, essa paixão toda do Vasco, eu tinha 14 anos. Tá? Porque eu nasci no interior, com a família. Minha família era muito grande, são 11 irmãos, num lugar muito pobre, muito pequeno. Meu pai tinha uma venda, tá? Essa fazenda, e meu pai era muito rígido com aquele negócio. Então, lá tinha o seu time, ele tinha um campo de futebol, ele tinha a diversão para os filhos, mas era muito rígido com a educação dos filhos. Então, naquela época, não tinha televisão, rádio muito pouco. Até os meus 12 anos, meus 13 anos, não tinha nem luz elétrica. Eu fui para um lugar melhor. Depois que meu pai faleceu aos 12 anos, eu fui aos 14 anos para uma cidade melhor, que é Buena, onde tem areia monazítica, que é já um povoado bem superior. Lá minha mãe montou a loja à venda dela. Aí já tinha um rádiozinho para ouvir. Aí um dia, você vê o que era. Ninguém ali sabia que existia Flamengo, Botafogo, nem time de Corinthians, ninguém sabia de nada. Aí sabia só que tinha em Campos, e ali perto Vitória, e os times locais. E a gente jogava pelado o futebol da gente, mas esse era um outro mundo. Eu fui por acaso, viu? Foi por acaso, um dia eu tinha 14 anos, já morava, ouvi no rádio da minha mãe, eu tinha quase 14 anos, 13 anos mais ou menos e pouco. Eu vi no rádio da minha mãe, eu vi uma história de Orlando Batista na rádio. Eu não me lembro qual a rádio, não. Se era Rádio Continental, Rádio Mauá, Rádio Nacional. Eu não me lembro a rádio. Eu vi tocando um hino lindo, um hino lindo. E parei para ouvir o hino. Quando terminou, ele falou que é aniversário do Vasco da Gama, eu vou contar a história do Vasco. Aí eu fiquei tão apaixonado pelo hino. Primeiro foi o hino que eu ouvi. Aí ele começou a contar a história do Vasco para mim, falando ali no rádio, e ouvindo tudo aquilo, aquele garoto com ali, com o ouvido enfiado, ouvindo aquilo tudo, contando a história do Vasco, o aniversário do clube, como o clube nasceu,
e do pobre, do pobre, do preto, aquele negócio todo. Começou a contar. Aí parece que o programa dele era de uma hora, tinha uma hora. E no dia seguinte eu fui novamente ouvir o programa dele. Fiquei dias ouvindo aquele programa, fiquei apaixonado, louco para conhecer o Vasco, aí fiquei desesperado para ver coisas do Vasco. Porque eu não sabia se a camisa era preta, era branca, amarela, roxa, eu não sabia de nada, não sabia a cor do Vasco, porque não tinha. Não tinha Aí eu imagem, né? Não tinha tinha TV, então imagem, era não o tinha imagem, rádio, nem né? aparecia. Não tinha fotografia em lugar nenhum, em jornal, não tinha nada. Aí eu falei para minha mãe que eu queria ir para Campos para estudar. Ela não deixava, até por sorte veio um sobrinho do meu avô, do Líbano, e ela falou: falou que você quer ir trabalhar com ele? Eu vou. Aí fui para Campos trabalhar com esse primo que chama Zezinho. É que ela chamava Zezinho Tu, que ele nem gostava de Zezinho, o árabe não gosta geralmente, né? E fui para lá, ele tinha uma sapataria, ela chegou há pouco tempo, ficou riquíssimo esse cara. Eu fui trabalhar com ele na sapataria e estudar. Tá? Aí a primeira coisa minha, no dia seguinte, comecei, porque tinha um primo que morava lá, e que nem sabia também, aí fiz ele vascaíno, nós fomos procurar coisa do Vasco, começamos a procurar fotografia, coisa de botão, aí comecei a ver as cores do Vasco, aquela faixa, aí comecei a me interessar e Quando você viu a camisa, foi uma surpresa para você? Você imaginava a eu camisa não dessa sabia forma? eu não sabia que tinha aquela faixa nem nada, eu não sabia. Aí fiquei desesperado, fiquei louco, fiquei apaixonado. Aí meu irmão, meses depois, ele foi para o Civil Aeronáutica no Rio, Fauaz. Aí eu já comecei a pedir a ele para me mandar uma camisa, mandei dinheiro para ele, que tudo aqui na época era tudo por correio, né? Uhum. Queria uma cartinha para ele no correio e ele mandou para mim a camisa do Vasco. Eu, infelizmente, nem sei onde está essa camisa. Foi minha primeira camisa. E fiquei apaixonado e querendo vir para o Rio de Janeiro e minha mãe não deixava. Não deixava. E eu queria ver jogo do Vasco. Até que meu irmão, quando terminou o serviço do Exército, da Aeronáutica, ele voltou ao Rio e não quis voltar para o Rio. Ele arranjou um emprego aqui e disse: não, eu vou ficar aqui no Rio, não quero voltar mais não. Aí eu fiz a cabeça dele para ele fazer a cabeça da minha mãe. E ele falando com a minha mãe: não, deixa ele ir, tem lá eu vou arranjar um emprego para ele, vai estudar e trabalhar lá, vai ser bem melhor. Mas minha mãe acabou deixando vir por causa dele e eu vim para o Rio. Eu tinha 16 para 17 anos. Aí você já tinha terminado a escola? Ou não? Lá, não. Lá vim embora, Não. larguei a escola, larguei tudo, vim para o Rio, estudar no Rio também. Entendi. Saí de lá, vim embora. E aí me conta, assim, você tinha 16 para 17 anos, aí você veio para o Rio para ficar com o seu primo, né? Na casa do seu Meu primo. irmão, ele arranjou uma Praça República, um senhor que era, inclusive, um árabe, que ele dizia que era... Antigamente, o árabe sempre dizia que era primo, parente do... Não era nem... Era árabe, você é meu primo. Então, dizia que meu pai era primo dele, seu João. E eu fui trabalhar com ele na Praça da República 70. Mas antes de trabalhar, no dia seguinte, já foi em São Januário com meu irmão. Me levou a São Januário, porque tinha que me levar em São Januário. Era isso que eu ia perguntar. Quando você veio para o Rio, a primeira coisa que você foi fazer foi Dia seguinte, fui para São São Januário. Dia seguinte, eu fui para São Januário, desesperado, porque eu queria ver o Vasco. Aí entrei lá, chorei no campo. Vi salão de troféu, aquela coisa toda, fiquei emocionadíssimo. Isso era em que ano, mais ou menos? 55, mais ou menos. Não, 55. 54 para 55. E aí você viu, quando você foi em São Januário, você foi só visitar o estádio ou você viu um jogo lá? Não, assim, por a primeira enquanto vez não. que você foi, Jogo, você já viu? eu só visitei o estádio Tá. E aí passei a querer ir sempre, olhar o estádio e ficar ali por fora. E aí me lembro dos primeiros jogos, mas eu fui assistir os jogos. Todos os jogos do Vasco eu ia assistir. Fiquei louco, apaixonado. E em 58, eu me fiz sócio. Em 1958, eu me fiz sócio geral. Porque não podia pagar o proprietário, era sócio geral, em 58. O sócio geral ele era muito acessível nessa época? Aí, em 58, nós assistimos também o Super, né? O campeonato, que é o Vasco, aquela locomotiva, em 58. Aquela máquina, né? Aquela máquina, né? E foi aí, Lúcia, foi aí, Juliana, a minha paixão toda.
e veio disso aí. Então, por isso que a minha paixão é... Porque eu conheci o Vasco sem conhecer o Vasco. Fiquei Vasco sem conhecer o Vasco. Esse é o negócio. Virei Vasco sem conhecer o Vasco. E essa coisa do rádio, assim, ela é muito importante, até pra gente. Olha, eu cheguei aqui, eu conheci o Orlando Batista, eu falei para ele, conversei com ele, que ele foi o início de tudo, foi eu ouvir o hino do Vasco. E depois ouvir dele a história do Vasco que ele contava. Aí eu comecei a comprar tudo que era do Vasco. Aqui no Rio mesmo, eu comprava tudo que era do Vasco. Era folhinha, era revista, era tudo que tinha do Vasco. Eu queria ver, ouvir, saber da história do clube. E foi uma paixão assim grande, porque eu fiquei muito tempo querendo conhecer o Vasco e não conhecia, não via o Vasco. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você disse que o Vasco, da distância do Rio para hoje... Agora, você imagina a distância de São João da Barra para Campos. 40 quilômetros. Eu, quando vim de Campos para o Rio de Janeiro, eu embarquei lá 9 horas da noite no trem locomotivo e vim para o dia seguinte aqui. Era a noite toda viajando de Maria Fumaça. Hoje você faz em 3 horas e meia, 4 horas. 3 horas e meia. De carro, né? De carro. Quando eu vou visitar minha mãe de ônibus, é 6 horas. Sua mãe já está lá? Minha mãe aposentou, porque ela nasceu em Campos, foi criada em São João da Barra, chegou em São João da Barra com 5 anos, minha avó era de São João da Barra, e de repente você até conhece meu bisavô era carteiro de São João da Barra, então eu conhecia todo mundo, Amaro Paz. Como é o nome dele? Amaro Paz. Aí minha mãe foi para o Rio de Janeiro, quando casou, né, foi para o Rio, meu pai é carioca, mas a família dele é de Campo, foi criada em São João da Barra e tal. E aí ela aposentou e foi para lá, viver lá depois que ela aposentou. Então ela vive lá já há alguns anos. A Tafona, Gruçaí, aqueles cantos todos, a gente, né? Muito camarão por ali, né? Nossa Senhora, aquele camarão pitu, né? De água doce. É verdade. Goiamum, quem nunca? Goiamum. Tá vendo, Rosalíneas? As pessoas duvidaram. Se a gente puxar aqui o fio, vai ter um parentesco meu com o Mussa lá longe. Ah, vai ver, tem mesmo. Então, posso te chamar de vô, então, já? Ué. Pode. Tenho 3 netos, 3 homens e uma mulher. Entendi. Sou vascaíno, você vai perguntar. E todo mundo é vascaíno, né, Mussa? Não tem nem como não ser, né? Os meus filhos é diferente de mim, porque já nasceram vascaínos, né? Quando eles nasceram, tinha lá na cabeceira já tinha coisa do Vasco, camisa do Vasco. Eu fui um pai muito democrata. Eu botava em cima para ele assim, né, meu filho, você pode escolher o time que você quiser. Está aqui, uma camisa preta e uma branca. Escolhe aí o que você quer. Ele tinha opção, não tinha? Era preta e branca a camisa. Tinha 2 camisas. Pode escolher o que você quiser. E foi uma época muito difícil. E foi uma época muito difícil para mim e pelos meus filhos, tá? Porque a preocupação minha, grande, a minha paixão era tão grande, falar para minha mulher, pelo amor de Deus, não deixa meus filhos ser Flamengo ou outro clube qualquer. E naquela época, você vê, eu trabalhei no Rio, trabalhei 10 anos empregado e depois montei minha empresa em 64. Mas trabalhei 10 anos empregado. E falava para ela, minha filha, chegava do trabalho, às vezes, estava ela, infelizmente, morava em Santa Teresa, e o meu vizinho era flamenguista. Tinha 2 filhos que eram capetinhas. E metia na cabeça dos meus filhos para ser Flamengo. E a minha mulher falava assim, não faça isso que o Bussa não vai gostar. Não faça isso. Até um dia eu cheguei lá, o Carlos Henrique, o mais velho, ele estava brincando no quintal, na sacada do apartamento, em Santa Teresa. O cara botou uma bola chutando ele no gol. Ele chutando pelo negócio. Aí ele chutou uma bola e fez o gol. Aí ele olhou para mim, gol do Mengo! Eu olhei para ele e falei, não, pai, é do Vasco. Ele sentiu que eu não gostei. Ele fez para mim fazer uma hora com a minha cara, né? Porque ele sabia. Para testar, né? Eu olhei para ele e falou assim, não, pai, é do Vasco. Tudo bem. Então foi difícil. E por isso eu andava com bandeirolas do Vasco, camisa do Vasco. Na minha mala do meu carro tinha cheio de camisa do Vasco.
Eu era sócio do Monte Líbano. Todos os jogos de futebol das crianças, eu dava as camisas preta, branca, para fazer joguinho do Vasco. Eu dava para os clubes que a gente jogava, que eu jogava futebol também, das peladas, eu dava a camisa do Vasco. Eu estampava as camisas e dava tudo para o Vasco. Então, eu era aquele vascaíno que queria fazer propaganda do Vasco, queria mostrar para eles que o Vasco era o Vasco. Uma E graças a Deus, doutrinação, praticamente, né? são demais, são demais. Eu tenho um neto que é uma coisa de louco. O Luiz Felipe, de 25 anos, e o João também, de 15, e o Henrique. Até a Amanda, minha neta, que tem 12 anos, todos são vascaínos. Meus netos são vascaínos roxos. Tá? São vascaínos fanáticos, igual o avô. Né? Hoje eu sou torcedor, é muito gostoso mais torcer e gritar do que fazer parte lá da diretoria. Entender como que um rapaz que acabou de conhecer o Vasco, apaixonado, não devia ter uns 20 anos 20 quando você entrou de sócio. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, gente. Estava ali na flor da idade, resolveu ser sócio e entrar na política do Vasco. Por quê? Quando fiz sócio, eu tinha menos de 20 anos. Você vê que coisa interessante. Eu cheguei no Rio mais ou menos 55, mas vamos falar 56 para dar certo. 20 anos. 55 cheguei. E depois de 1976, 20 anos depois, 21 anos depois, jamais imaginei na minha vida e fazer parte de política do Vasco. Eu já era empresário, eu trabalhei 10 anos de empregado, mas você vê que tem 20 anos, 21 anos, né? Já tinha 10 anos depois. Né? Então, tinha 10 anos de empregado e 10 anos que eu já era empresário. Uhum. E o meu escritório era em Copacabana. Um dia, minha secretária me falou: moça, o senhor aqui fora está muito nervoso aqui, quer falar com o senhor. Disse que é do Vasco. Muito nervoso, quer entrar? Eu falei para ele para aguardar um pouco. Perguntou o nome dele, Eurico Miranda. Eu disse: estende o tapete vermelho aí, manda ele entrar do Vasco, entra na frente de todo mundo. Aí ele entrou. O Eurico, naquela época, era pouco conhecido também, em 76, ele era muito pouco conhecido. Ele entrou, me deu um abraço, quase que me arrebentou a minha coluna, de tanta força que ele me abraçou, me levantou. E me disse uma frase que eu não esqueço nunca até hoje: você é o maior torcedor anônimo da Zona Sul. Você tem que ir comigo para a política do Vasco para tirar a Gartido da Silva Gomes, que está há 10 anos no poder e está prejudicando o Vasco. Eu falei: Eurico, eu conheço naquela hora, não quero, em primeiro lugar, a política, jamais eu vou entrar na política do Vasco. Isso nunca, você não tem jeito, não vou mesmo. E falei para ele, eu já votei no Agartino em 70, a última eleição eu votei no Agartino. O Agartino tinha ganho até o Campeonato Brasileiro de 74. Uhum. Não, mas não. Vai até aí com uma frase dele que me fez com que eu entrasse na política. E eu não esqueço do ele falou o seguinte: Agartino vai para 10 anos no poder. Isso não pode. É muito tempo, você não acha? Digo, acho. Realmente concordei com ele. 10 anos no poder, né? Hein? Naquele cenário fazia todo sentido, né? Eu falei para ele: tem razão, Eurico. O máximo que eu acho que deve ser uma reeleição, há 10 anos. Tá bem, então eu vou contigo. Aí foi quando eu disse que vinha com ele e ingressei ele era o coordenador da chapa. Em 76, vim promover o candidato João Maria Medrado Dias e nós perdemos as eleições. Em 79, o que fizeram? O próprio Eurico, que era o coordenador, ele era o coordenador, e muitos beneméritos, empresários, se juntaram todos para derrotar o Agartino. Então, ele era um candidato muito forte. E, na hora, houve muitos problemas, um queria ser, outro queria também. O Calçada queria ser presidente também na época, em 79. Tá? E aí houve um candidato de consenso, foi Alberto Pires Ribeiro, era um empresário dono de ônibus, ele tinha empresa de ônibus, eu não me lembro qual a empresa dele de ônibus, mas era um empresário
forte, e veio como candidato de consenso, foi o candidato de consenso, e essa eleição nós ganhamos em 79. Eu fui conselheiro pela primeira vez, aí chorei novamente, meu amigo. Conselheiro do Vasco, em 1979, pela primeira vez. Que coisa, alegria de louco, né? Ser conselheiro Nossa, do com Vasco. certeza. Jamais imaginei ser mais alguma coisa. Eu já entrei para o presidente do Vasco. Conselheiro não queria mais nada. Para que chega? Para que eu quero ser mais alguma coisa? Né? Conselheiro do Vasco, Justo. 79. Aí fiquei com o Eurico ali, nós ficamos ali, eu era conselheiro do Eurico. Me lembro até como hoje. Porque o Eurico sempre foi a pessoa que realmente ele sobressaía, né? Ele era um cara muito inteligente, que discute. Era um grande vascaíno, que discute. Ah. E ele pegava amizade logo, ele pegou uma amizade grande por mim. E aí fiquei com ele, já tinha uma amizade com o Calçada, mais ou menos, conhecia pouco o Calçada, mas ganhei uma amizade muito grande com o Calçada, fiquei muito amigo do Calçada. E o Vasco não ia bem, em 79. E Eurico, como assessor do presidente, logo depois o senhor Alberto Pires Ribeiro, infelizmente, ficou doente, não sei se você sabe disso, em 79. Ele ficou doente, o senhor Alberto Pires Ribeiro, não sei se é mal de Parkinson, de Alzheimer, não me lembro, mas ele ficou doente. E Eurico, como assessor, que realmente dava as cartas, ele, como era muito dinâmico, ele sobressaía. E o Calçada me fazia muita queixa do Eurico para mim e para os outros conselheiros. Não, Eurico está extrapolando aqui no futebol, e o futebol não ia bem. Quando chegou em 82, eu fiquei pouco tempo em Eurico, de 79 a 82, eu e mais 5 amigos meus, e reunimos lá no Vasco, e ali fizemos uma reunião lá fora. Nós temos que montar alguma chapa, não sei o quê. E me escalaram como sendo eu o coordenador dessa chapa. E eu marquei uma reunião para o meu escritório, a minha secretária que fez essa primeira reunião, apenas não sei onde está essa ata. Fiz essa ata hoje. Não sei nem onde está o livro. Naquela época eu tive o livro de ouro, né? O livro de ouro para arrecadar. Eu tenho esse livro de ouro que é uma maravilha. Esse livro de ouro é para mostrar às pessoas que assinaram esse livro de ouro. O primeiro cara que assinou ali era um flamenguista. Assinou o livro de ouro na época de 500 mil cruzeiros. Você acredita? Era da Nossa! Franco Brasileira, Henri Bueno da Franco Brasileira. Ele chegou a patrocinar até Mas, o Flamengo. mas por que ele assinou o livro? Porque era um grande cliente, eu era um grande cliente dele. Eu mandei ele assinar, ele não quis assinar. Eu falei, então cancela tudo que eu comprei com você, você tem que assinar o livro de ouro. Aí Ah, ele foi entendi. obrigado a cancelar. Aí ele assinou o livro de ouro por exigência minha, né? Porque eu Entendi. digo também, você não quer assinar, não assina, tá bom? Mas eu cancelo tudo que eu tenho contigo. Ele assinou as 500 mil cruzeiros, não me lembro. Era cruzeiro naquela época. E aí eu comecei a trabalhar, foi o livro de ouro, eu era que coordenava, tive o livro de ouro, começamos a fazer as reuniões no meu escritório, aquilo foi aumentando, e o Eurico dizia para todo mundo que o nosso grupo, a nossa chapa era 5 gatos pingados, não tem um palmo de fundura com um de largura. Ele fazia chacota do nosso grupo. E aí nós começamos a reuniões no escritório, diversas reuniões no meu escritório, e os beneméritos iam lá, alguns beneméritos, tem muito benemérito que gosta de ficar em cima do muro, olhava ali, via que tinha muita gente, não voltava mais. E nós ficamos naquela ali, e foi engrossando um pouco, foi ganhando corpo, mas a gente sabia que o nosso grande candidato, grande nome, seria Antônio Soares Calçada, que era muito meu amigo, e eu falava para ele, Calçada, vem para o nosso grupo. Não, não, não. Eu sou candidato, porque ele português, e o senhor Alberto Pires Ribeiro, português, ele achava que o Alberto Ribeiro ia dar para ele para ser o candidato da situação. E ele queria ser o candidato da situação. Ah, entendi. Ele não queria vir com oposição. Falei, Calçada, não é. Eurico não vai deixar você vir como candidato da situação. Eurico está ali perto do presidente. Ele é assessor do homem, está ali com o cara todo dia. Não, não, sou eu. Mas no dia da convenção no Calabouço, eu ia até ia para fora, ia para a praia com a minha esposa e meus filhos,
eu passei no calabouço e vi lá muita gente, ônibus e tudo mais, e a convenção ia ser no calabouço, e me parece que houve lá muita confusão, e não sei por que o Calçada desistiu. Ele e o Amadeu Pinto da Rocha jogaram a toalha e foram embora. Eu liguei para o Maqueira e para o Acácio, eu não me lembro qual foi, que o Acácio me falou. Acácio Leite de Oliveira ainda está vivo. Esses 5 que eu falei, 5, 6, todos estão vivos, menos um, que é o Emílio Aires. Que nós fomos, aí eu liguei, marquei, nós fomos para uma reunião no restaurante na Lagoa. Eu, Maqueiro, Acácio, Amadeu Pinto da Rocha e Calçada. E lá nós fizemos uma composição chapa Calçada, e que a outra minha chapa chama Maqueira, porque Maqueira, como sendo candidato naquela época, benemérito era um negócio muito, muito forte. Hoje caiu um pouco, apesar de eu achar não, eu tenho certeza que o benemérito merece ser benemérito, grande benemérito. Infelizmente, os últimos beneméritos houve coisas aí um pouco erradas, que você depois pode até tomar conhecimento, mas o benemérito sempre foi, muitos beneméritos ajudaram muito o clube, como João Silva, Arthur Senda, Alain Monteiro de Carvalho, né? Muitos e muitos, muitos, né? Foram grandes beneméritos, ajudaram muito o clube. Então, eu considero muitos beneméritos, e eu sou benemérito. Então, lá, o que fizemos? O Maqueira, sendo benemérito, ele ia ser o candidato a presidente. Lancei lá, o Maqueira é o candidato a presidente. Fizeram o senhor Maqueira. E ele era um grande advogado, e aceitou ser o nosso candidato a presidente, e ele é o nosso candidato a presidente. Então, nós fizemos uma composição chapa Calçada e chapa Maqueira. Fizemos isso aí em meia hora, essa junção em meia hora. 50% do grupo Maqueira e 50% do grupo Calçada. Calçada seria, se ganhássemos as eleições, Calçada presidente, primeiro vice Maqueira, segundo vice Amadeu Pinto da Rocha, aí depois vinha os Carlos, Zé Carlos Osório, acho que veio com vice-presidente deliberativo, e aí foi, tá? E foi assim, o restante ia ser 50% e 50%, 50% conselheiro, 50% da diretoria. E fechamos essa composição e fomos para a luta, meu amigo. E aí veio o Eurico como candidato da situação, candidato fortíssimo da situação. Foi uma eleição, minha amiga, foi uma coisa de maluco. E a gente correndo atrás de dinheiro, né? De dinheiro, tinha que correr atrás de dinheiro, e com livrinho de ouro, pegando dinheiro com um, pegando dinheiro com outro, todo mundo assinando livro de ouro, e Calçada na Bolsa de Valores, ele fazia churrasco na Bolsa, ele tinha uma boa penetração com o supermercado, com os donos de supermercados, e nos deu muita força também ali em dinheiro e muito mais. E essa eleição, nós ganhamos eleições em 83, né? Final de 83 para 83, ganhamos eleições. Vamos comemorar isso. Acho que foi lá no Leme, na churrascaria, 5 horas da manhã no dia seguinte. Foi um negócio de maluco. Foi uma eleição. Foi apertada a eleição? Foi muito apertada, nós ganhamos, mas ganhamos bem. Naquela época não tinha mensalão, não tinha nada, não tinha Oi na 7, não tinha Oi na 7, não tinha mensalão. Naquela época não tinha nada disso. Era voto mesmo, tinha que ganhar no voto. Bons tempos, né? Bons tempos, que era só voto. Nós ganhamos no voto mesmo, né? Calçada, e aí, meu amigo, que você... Eu era e aí ser um vice-presidente escolhido. Ganhamos eleições, eu escolhi vice-presidente de marketing. Por que marketing? Porque eu não sabia outra coisa. O que eu ia querer ser outro cargo que eu não teria experiência. Então, o que aconteceu? Pegamos o Vasco em 83. Infelizmente, o Vasco sem jogador. Então, né? Não tinha jogadores, não tinha credibilidade, não tinha dinheiro em caixa, não tinha patrocínio. Foi difícil. Olha, para mim, Antônio Soares Calçada foi o presidente de 1983, 85, o melhor presidente daquela época, porque fazia aquele time, do jeito que nós chegamos, sem crédito. E ele chegava e dizia para ele, fazia 2 reuniões por semana com seus vice-presidentes, mas era para quê? Para pedir dinheiro.
Ele dizia, todos vocês botam aí 100 cruzeiros em cima da mesa para comprar o leite e café dos jovens da manhã, da base amanhã. Pão, leite, queijo. E nós não tínhamos jeito, nós tínhamos que botar a mão, botar 100 cruzeiros em cima da mesa para comprar o leite dos garotos. E muita dificuldade, tá? E Calçada montou uma equipe muito boa, e você sabe o seguinte, quem foi o técnico de 83 nosso foi Eduzinho, irmão do Zico. Eduzinho, irmão do Zico, que poderia ter sido meu pai. Minha mãe teve um estrelelê com ele quando ele jogava no Americano. Inclusive, ele tem uma paixão muito grande pelo Vasco. Eu encontrei com ele há um tempo atrás. Eu vou me encontrar novamente com ele, que eu estou com vontade de pegar aquela equipe de 83 e fazer uma reunião com todos, porque eu tenho muita saudade de 83, 85. Foi uma diretoria maravilhosa. E sabe quem era o preparador físico? Não sabe? Quem? Não sei. Antônio Melo. Nossa. Esse aí agora do Vasco, do rebaixamento. Antônio Melo. Antônio Melo era recém-formado e se tornou um grande preparador físico, foi até da seleção brasileira, né? Era o técnico que veio com o Eduzinho, não sei quem contratou ele, não sei quem veio, e foi. E nós... Aí o Vasco com muitos problemas. Em 84, 83, eu, como vice-presidente de marketing, consegui um patrocínio, primeiro patrocínio, acho que do Rio de Janeiro, com a Bandeirante Seguro, para colocar nas camisas do Vasco. Eu tenho impressão, Juliano, eu não fiz levantamento, você pode fazer levantamento. Eu acho que foi o primeiro clube no Rio de Janeiro a colocar camisa de propaganda de camisa em time de futebol, foi o Vasco com a Bandeirante Seguro em 83. E em 84, o Vasco foi vice-campeão. Olha que Calçada colocou um timaço em 84. Ele teve muita ajuda. Ele contratou jogador do Bangu, veio o Mário, veio o Artuzinho. Fez uma boa equipe, tá? Em 84. E nós fomos vice-campeão brasileiro. Nós fomos disputar a final com o Fluminense no Maracanã. Aí a Bandeirante Seguro tinha saído, porque ela achou pouco retorno e saiu. Eu fiquei desesperado. Nós vamos jogar a final no Maracanã, sem patrocínio? Aí comecei a arregaçar a mão, comecei a correr atrás aí. Eu, como tinha muito conhecimento na área comercial do meu ramo, eu fui bater numa loja de um amigo meu, que hoje é dono da Taco, antigamente era o Zé Vai, era a Casa Tavares, que hoje é a Taco. A Taco hoje, um dos sócios, Zé Vaz, era fluminense. E eu fui lá falar com ele. Falei, bom, moço, você sabe que eu sou fluminense? Como que eu... Pô, e daí? Você põe na camisa do Vasco e põe na camisa do Fluminense. Mas como que eu vou conseguir? Deixa com você que eu vou conseguir. Eu conheci o vice-presidente de futebol do Fluminense, que ele era representante de venda da Franco Brasileira, dessa firma que eu falei que colocou, que assinou o primeiro 500 cruzeiros do Vasco, Henri Bueno, da Franco Brasileira. Eu falei, eu conheço o Graúna, Nilton Graúna, o nome desse vice-presidente Fluminense, era Nilton Graúna. Lá todo mundo vai conhecer, lembrar dele. Nilton Graúna. Eu fui no Nilton, falei com o Nilton, olha aqui, Vasco, você não tem patrocínio? Não tem patrocínio. Então, o Vasco para jogar, você vai ganhar 40%, 60% é para o Vasco. Claro, né? Eu que estou fazendo. Para você, 40% do Vasco. Você vai jogar com a camisa de uma firma, você topa? Ele falou, qual a firma, tio? Casa Tavares. Mas o Casa Tavares, mas eu também conheço, não interessa. Quem está fazendo o negócio sou eu, Casa Tavares. Ele topou, 40%. E foi feito, jogou o Vasco, o Vasco Tavares, o primeiro jogo, no Maracanã, jogou com a camisa da Casa Tavares. Foi 60-40, então, 60 para o Vasco, 40 para o Fluminense. Acho que foi 60 ou 70, não me lembro, mas foi um valor maior. Mas foi mais para o Vasco do que para ele. Valor maior. Eu sei que o Zé Vaz ficou empolgadíssimo, vai vir me encontrar qualquer dia com o Zé Vaz para perguntar a ele se ele se lembra disso, porque eu nunca mais perguntei. Aí veio a final. Aí eu comecei a correr atrás. Aí fui no Banco Nacional de Minas Gerais, que eu trabalhava com ele.
Eu ofereci lá ao gerente, falei com ele, pô, tá aqui, olha, mostrei a camisa olha aqui, a propaganda do VAR. Aí fechei com o Banco Nacional 3 vezes mais. Ele queria, eu falei, não, agora é 3 vezes mais. Não, isso eu não quero. Aí o Vasco jogou a final com o Banco Nacional. Inclusive, eu tenho a fotografia no jornal aqui, que é o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes era zagueiro do Fluminense. Eu tenho a fotografia dele aqui no jornal, quando ele aparece com o Banco Nacional. Tem aqui, eu guardei essa fotografia. E o Vasco jogou a final, nós fomos vice-campeão brasileiro. O Calçada tinha me prometido, nós ganhássemos as eleições, ele já saiu como vice-presidente de futebol, na época que estava lá com o Eurico, ele sabia que o Vasco tinha um contrato de jogar a Tereza Herrera no final de 84. E quando ele falou, antes ele tinha falado, se o Vasco ganhar, eu convidar você, porque a minha mulher é espanhola. Minha mulher é de La Coruña, em cima ali do campo do Riazol. Ali. Eu vou convidar você para ser o chefe da delegação. Ele me falou, não te prometi, se lembra? Vai jogar. Mês que vem vai para Tereza Herrera. Aí fiquei muito preocupado, eu ia ser o chefe da delegação. Fiquei muito preocupado. E aí chamei um amigo meu, que ele acha que ele cobriu o Vasco, era o jornalista Ronaldo Castro. Você conhece o Ronaldo Castro? É Sim. Um jornalista famoso, era da Globo, acho que era da Globo, da Tupi ou Globo, não me lembro. Eu perguntei, Ronaldo, como é que o Vasco vai, quando o time do Brasil vai jogar fora na Europa, como que é? Isso é uma vergonha, moça, uma vergonha. Passa vergonha lá, porque lá eles têm convite, coisa para te dar, tem revista, tem broxinho, tem chapéu, tem camisa, tem chaveiro, tem tudo. E o time do Brasil não leva nada. Tudo mal vestido. Falei, não posso fazer isso, vamos ver. Aí comecei a correr atrás, fiz as revistas do Vasco, quando o Vasco foi vice-campeão brasileiro, colocando o nome dos jogadores, a data de nascimento, a fotografia. Tem muitas revistas do Vasco que eu fui, não sei se você sabe, eu fui o diretor da revista de Vasco. O Calçada me chamou e falou, você vai ser o diretor da revista. Mas, Calçada, tudo? Não, você vai acumular a vice-presidente da revista. E eu acumulei, sendo diretor da revista. Pode ver que as revistas de hoje, atrás da revista, lá, vice-presidente de marca, e embaixo está diretor da revista, está o meu nome da música. Está lá nas revistas do lado, eu tenho aqui para te mostrar. Todas elas estão aqui. Então, aí comecei a procurar coisas, inclusive para o Vasco ir bem vestido. Aí onde eu fui naquela firma franco-brasileira, que tinha uma outra firma, que era Rio Roupas, da franco-brasileira, e mandei fazer os paletós. Fiz um paletó muito bonito, que eu tenho até hoje eu tenho até guardado, que agora está dando em mim, depois eu peguei a Covid e emagreci 12 quilos, ele deu em mim, até vesti esse paletó, está no escritório. Fizemos os paletós todos para todos, e o Daniel Gonzalez, falecido Daniel Gonzalez, já ouviu falar dele, não? Já. Ouviu falar? Já. Não ouviu? Já? Falecido Daniel Gonzalez, já o zagueiro uruguaio que faleceu no acidente de carro, ali no túnel, indo para a Barra. Era um zagueirão, um cara maravilhoso, meu amigão. Me ajudou até. Eu falei, me ajuda aqui. Ele gostava muito de andar bem vestido. Falei, me ajuda aqui. Ele começou, ele veio uma camisa bonita, acho que uma camisa rosa clarinha, tá? Com calça preta. E o Vasco comprou a calça, a camisa eu sei que eu doei a camisa e as gravatas. Eu doei a camisa e as gravatas. E a calça, todo jogador tinha calça preta, acho que o Vasco comprou, acho que tinha calça preta, e o paletó eu paguei para depois o Vasco me pagar os paletós bonitos listados, muito bonito, com o logotipo do Vasco. E levei muito chaveiro, bonés, revistas. Levei para... E fomos disputar a Tereza Herrera. A segunda Tereza Herrera esteve nas nossas mãos, filhinha. O Vasco jogou uma partida maravilhosa. Era um timaço mesmo. E vou te contar, tivemos umas partidas maravilhosas. Nós fomos na apresentação, todo mundo bem vestido. Foi um negócio muito bonito. E distribuindo chaveiros, souvenir. Foi um negócio muito bonito. O Vasco se apresentou muito bem, até elogiado por todos, porque Manchester United, Roma, tá? Então, aqueles times todos da Europa, e dava souvenir. Até hoje eu tenho guardado o que eles me deram. Então,
também era tudo presente, flâmulas do clube. Foi bem representado o Vasco. Foi muito bonito. Eu sei que o Vasco perdeu a Tereza Herrera, foi muito desagradável, mas, mesmo assim, fizemos uma excursão lá de quase um mês na Espanha, disputamos jogos com aqueles times portugueses. Foi uma grande época naquela... Saudade daquela equipe de 80, aquela eleição aquela diretoria de 83, 85. Era uma diretoria muito amiga, viu, Juliana? De vice-presidente. E foi assim. E eu tenho saudade daquela diretoria de 83, 85. E em 85, muitos me perguntam por que eu não vim na eleição de 85 como vice-presidente. Muitos me fazem essa pergunta. Não sei se você iria fazer isso. Por quê? Você Aí eu digo o seguinte... Estou na minha pauta, mas tá tudo bem. Por quê? Vou te perguntar. Então, é o seguinte. Vinha novamente Calçada com Eurico. Era novamente Calçada e Eurico. Contra o outro. Um contra o outro. Calçada com Eurico. E Eurico era os 30. O Eurico era a oposição dos 30. Era 120 do Calçada e 30 do Eurico. O Eurico era uma oposição ali que não saía do pé. Ele não saía do pé. Era uma oposição cri-cri mesmo. Ele estava ali em cima, não fazia nada. Tanto é que o Acácio Leite de Oliveira, que era vice-presidente de Finanças, falava para mim: tudo que você botar dinheiro aí, não pode cobrar um tostão de juros, não, porque o Eurico pode chamar de agiota. Tá? Ele chamava mesmo. Então, 85, novamente, veio o Eurico com Calçada. E eu entrei na política. Falei para minha mulher que eu não ia. Mas aí, antes de terminar a eleição, nós estávamos disputando ali para ver quem seria o vencedor das eleições, disputando. Recebi o oficial de justiça na minha casa que eu tinha sido fiador do falecido Daniel Gonzalez, uruguaio. Calçada estava em Portugal. Até hoje eu tenho esses documentos todos assinados por Calçada. E o primeiro vice-presidente, que era o Maqueira, que era presidente interino, porque o Calçada estava fora do Brasil, que era o presidente, era o Maqueira, que o Calçada ligou para ele, pede o Musso aí para ser fiador. Ele não vai negar para mim. Eu não podia negar para o Calçada. Olha, o Calçada ligou, está chegando o Uruguai aí, você vai ser o fiador dele na Barra. Para você ser o fiador dele, mandou que eu desse uma carta de fiança para você. Realmente me deram uma carta se comprometendo. Qualquer problema, era o Vasco que ia pagar. Ele me deu essa carta e o Calçada que chegou me deu outra. Mas aí o falecido Daniel Gonzalez faleceu, infelizmente, e o oficial de justiça chegou no meu apartamento me cobrando, e a minha mulher foi que recebeu. Ela olhou e viu: o que é isso aqui que você está pagando do Vasco? E ela não sabia nada. Ela não sabia o que eu... Entendeu? A minha mulher é uma mulher muito maravilhosa, né? E sempre acreditou em mim até hoje. Essa é uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Assim, eu queria muito ouvir as histórias das mulheres, destes homens que foram da política. Eu sou casado, Juliana, sou casado há 57 anos com a mesma mulher. E a Amanda, a mesma mulher. Tá? Eu amo a minha mulher. E ela olhou e disse assim: você não minta para mim, você nunca mentiu para mim. O que é isso aqui? Eu não pude mentir para ela. Ela disse: eu fui fiador do falecido Del Gonzalez. E eu assinei, assinou, filho. Como você assinou? Assinou. A gente mandei eu assinar, eu nem vi o que era. Ela assinou. Ela pediu a mim que eu ganhasse as eleições, que eu não ia aceitar cargo nenhum. Jura para mim que você não vai aceitar cargo. E eu tive que jurar para ela: tá bem, filha, não vou aceitar cargo nenhum. Então, ganhamos a eleição em 85, eu falei para Calçada, não posso. Aí ela mesmo foi no Calçada e pediu. Falei: Calçada, não faça isso, não dá cargo para o Mussa. Pediu a Marlene para interferir, para não dar cargo para mim. E eu não quis dar problema no meu casamento. Fiquei muito triste de não ficar em 85. Porque o Calçada depois me culpou. Ele disse: tá vendo? Eurico veio em 85, vocês me abandonaram. Porque eu saí, o Maqueira também não quis.
Também acho que o Aloysio não quis, a Carlos Osório também, quase todos não quiseram participar da eleição. Ele trouxe, eu falei, Calçada, traz gente jovem. Trouxe muita gente ali para ajudar ele, amigos meus que eu apresentei, que era Benjamin Nazário, que é um grande empresário, e muitas pessoas vieram, que foi primeiro vice até, e muitos amigos meus, e eu não participei de 85, das eleições de 85, foi por isso. Mas... E foi tem um caso interessante, Juliana, que essas coisas minhas é que eu emprestei o Vasco porque eu era coagido por Calçada, né? Ele chegava, moça, o Vasco dá dinheiro, paga aí, depois o Vasco te paga. Paguei hotel, paguei a revista, tá? Então tinha coisas ali, e eu tinha lá no Vasco, e doei muita coisa, porque a gente fazia... Porque no Vasco hoje não tem muita coisa, mas se você quiser fazer alguma coisa, você faz. Eu fiz o baile do Almirante, que deu mais não sei quantas, 2.000 pessoas. Foi o baile do Almirante. Foi um sucesso. Esse é um episódio que eu tenho curiosidade. Que deve ter de história desse baile do Carnaval. Almirante. Não está escrito, não. O Carnaval, o baile do Carnaval, o baile do Almirante, Carnaval. Foi feito no Monte Líbano. O que deve ter de história desse baile, hein? Tem muita história. Desse baile tem muita história. O Martim da Vila participou, inclusive tem uma... Essa foto é antológica, sua com o Martim da Vila. Adoro essa foto. Tem o Martim da Vila, inclusive na revista está ele, na revista do Vasco. E essa foi uma festa linda, porque o vice-presidente social não quis fazer, era Antônio Gonçalves. Vou fazer, não, está certo, o Vasco fazer... Eu quero fazer um baile de... Botar ali 2.000 pessoas, vamos fazer isso aonde? Não tem lugar. Fizemos um baile do Almirante, pré-carnavalesco, no Monte Livre, foi um sucesso. Um sucesso mesmo. Aonde quem participou bastante, me ajudou muito, foi o Santana, participou também nesse baile, Santana. Tá? Me ajudou muito esse baile do Almirante. Santana, o Pai Santana? Pai Santana. Pai Santana, ela sabe que é o Pai Santana. E o Pai Santana era meu garoto propaganda. Como ele era gordão, ele não tinha roupa para ele, eu dava aquelas camisas grandes para ele. Ele era meu garoto propaganda, era meu amigão, Pai Santana. Foi feito assim. Então, isso tudo aí, e eu doava muita coisa para o Vasco, na época do aniversário do clube. O que eu fazia? O vice-presidente social, eu pedia a ele, Antônio, deixa eu fazer aí. Vamos fazer? Não, faz você aí, pode fazer. Aí, o que eu fazia? Eu vou fazer o baile, fazer aniversário do clube, eu pedia coisas para as pessoas, pedia camisa, pedia calça, eu ligava para os beneméritos, pedia televisão, pedia ventilador, bicicleta, pedia as coisas para sortear. Eu dava uma TV às vezes, só, mas tinha benemérito que me dava duas, o Mantelho Carvalho, o Arthur Senda, Zé Carlos Osório, todos eles, muitos amigos meus, me davam, e a gente sorteava. Para quem? Para os funcionários do clube, no dia, aniversário do clube. Acho que era fechado um dia, que era aniversário do clube, eu dava sorteio para os funcionários. Tem os funcionários antigos até hoje, até os me chamou tio, os filhos, meu tio, moça. Que eu sorteava aquilo, era gostoso você ver aquelas crianças dando brinquedo para dia da criança também. A gente fazia festa, eu como vice-presidente de marketing, eu falava, vamos fazer, Antônio? Ele, não, vai não, vamos fazer assim. A gente pedia brinquedo, as coisas, fazia as festinhas para as crianças. Era gostoso. Como o Dia da Beleza, Dia Internacional da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, meu aniversário. Agora, na época, também já saiu da época depois que eu fui vice-social também, nós fazíamos bastante essa Dia da Beleza, que tudo de graça, aí sorteava ali aquelas coisas, e as mulheres saíam todas bonitas, vascaínas. Era feito assim. E o que aconteceu? Eu tendo meus trocadinhos lá, em 86, um dia eu cobrei o calção. Mas você vai pagar, não? Eu não era mais nada no Vasco. Era só ganhei em 88, em 1988, que eu ganhei o título de benemérito,
por bom serviço prestado, em 1988. Naquela época, benemérito ganhava por bom serviço prestado. Hoje, do tempo para cá, se faz benemérito sem ponto, mas antigamente tinha que fazer ponto, tinha que prestar serviço, prestar dinheiro, fazer doações, trabalhar para o clube. Era feito assim. Mas esses tempos ainda vai voltar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí, o que aconteceu? Eu cobrei o Calçada. O Vasco já está com dinheiro. Em 86, em 1986, entrou o Plano Cruzado. Você nem se lembra disso? Lembra do Plano Cruzado? Não, que eu tinha 2 anos, né? Eu era muito jovem. Plano Cruzado, em 1986, entrou o Plano Cruzado do Sarney, que o Funaro era o homem forte das finanças, era o Funaro. Foi feito o Plano Cruzado Funaro. E baixou tudo, e o Vasco ficou com dinheiro em caixa. O Vasco já tem dinheiro em caixa. Aí eu fui, você sabe quem me pagou? Com o dinheiro do Vasco. Quem foi o vice-presidente de finanças? Quem? Não sabe quem? Não. Jorge Salgado. Presidente hoje. Jorge Salgado que me pagou. Foi até interessante, eu cobrei a ele, o irmão dele, eu fui no Vasco para receber lá na reunião do Conselho Deliberativo, e vi um rapaz que vinha na minha frente, Jorge Salgado. Eu fui e falei para ele, Jorge, tudo bem? Ele olhou, pediu a mão para a educação. Eu falei, Calçada me mandou você me pagar. Ele falou, o senhor está muito enganado, eu não sou Jorge Salgado. Mas que é Pedro, o irmão dele. Ele tem um irmão gêmeo, que era o irmão gêmeo dele. E cobrei ele. Falei, você está cobrando errado, deve estar cobrando meu irmão. Aí, o irmão gêmeo do Salgado também é Vasco? É Vasco, é Vasco. Também é benemérito, nem ele, ou não? Não, eu não sei se ele é benemérito, não sei, não. Eu sei que ele é. Eu encontrei com ele agora na última uma reunião que teve no Vasco, agora ultimamente, eu encontrei com ele lá em São Januário. Ele acha que ele deve ser. É benemérito, não sei, ele deve ser conselheiro, foi conselheiro, alguma coisa assim. Entendi. Benemérito, eu não sei se ele, eu acho que não é benemérito, não. E o Salgado me pagou em 86, sem juros e sem correção monetária, minha filha. Tá? Por quê? Eu não podia colocar naquela época nem juros, nem nada, porque o nosso grande vascaíno, Eurico Miranda, ia me chamar de agiota. Eu não queria passar como agiota, então veio sem juros, sem correção monetária. Mas eu fiz tudo aquilo por amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento da história o Calçada, o Eurico era um opositor ferrenho do Calçada, né? Era. E aí, depois, ele é convidado a participar da chapa do Calçada para ser VP de futebol. Vice-presidente de 85. Foi. Foi o que eu te falei. O Calçada falou para mim. Vocês me abandonaram, por isso que eu trouxe o Eurico. E foi assim que veio o Eurico com o Calçada, porque ele tinha direito, ele era o presidente e convidava quem ele queria. Eu falei, Calçada, você convidou, você era vice-presidente, você convida quem você quer. Não, vocês me abandonaram. Eu falei, eu não abandonei nada. Você sabe por que eu não vim, né, Calçada? Eu gostaria de ter vindo, sim, como vice-presidente de marketing ou qualquer outra posição, mas não aconteceu. E foi assim que o Eurico veio em 85 como vice-presidente de futebol, em 85, com Calçada. E aí, assim, ele permanece até os anos 90, certo? Em 88 eu fui benemérito. 85, até 88, eu fiquei, até 85, até 90, mais ou menos, eu fiquei apoiando o Calçada em tudo ali com o Eurico. Tá? Uhum. E apoiando. Tanto é que quando o Vasco fez 100 anos, eu não me lembro, agora 100 anos, hoje nós estamos, tem 22 anos atrás, foi uma festa linda, no Copacabana Palace. Porque eu nunca briguei com o Eurico, nunca briguei, ele me respeitou sempre. Mas, como eu disse a você, eu queria outras coisas, eu achava que uma coisa que ele não estava cumprindo, que ele me levou porque ele queria que a Gartina ficasse 10 anos, ele tinha ficando mais de 10 anos como presidente, muitos anos como presidente. Eu
Então, achei que aquilo estava errado, né? E outras coisas também. Então, lá em 80, quando o Vasco fez 100 anos, eu tenho esse livro assinado, que eu estou no livro de 100 anos do Vasco, eu faço parte do livro de 100 anos. Ele pegou o livro para me entregar e eu pedi, não, ele que vai assinar é o Calçada. Eu também vou assinar, ele assinou. Eu vou fazer questão de assinar o livro. Ele assinou o livro e o Calçada também. Eu tenho esse livro assinado até hoje. Então, eu sempre me dei bem com o Eurico, eu era contra o Eurico só na parte de que não concordava com ele, da parte política dele, que eu discordava, mas o resto não. O Vasco em primeiro lugar. Até que nós nos encontrávamos bastante sempre. Ele foi uma vez jogar comigo, eu tinha um barco naquela época, ele foi jogar comigo, tranca no meu barco. A gente jogava junto torneios em Angra do Reis, juntos, um contra o outro, mas participando dos torneios, muito junto com o Eurico. Tinha nada com o Eurico, mas discordava dele. Mas o Calçada foi meu grande amigo. Já em 90, depois de 90, eu já era benemérito. Então, aí, de lá para cá, eu nunca deixei de ser mais conselheiro, que até 88 eu era conselheiro, em 88 ganhei a benemerência, fui conselheiro nato. Aí emendei, sou conselheiro até hoje. E aí, então, nessa sua relação aí que você estava contando, né? A gente já sabe que você é muito amigo do Calçada. O Eurico fez parte da gestão do Calçada, né? Inclusive, muitos historiadores e muitas pessoas dão conta de que o Eurico, na época que ele era vice-presidente de futebol, e talvez tenha sido uma das melhores coisas que aconteceu, né? Dizem, há controvérsias, mas é o que os historiadores dizem, né? Que era uma dobradinha muito, muito boa nessa época, o Calçada como presidente, o Eurico comandando o futebol. Algumas pessoas até dizem que o Calçada ele não pedia as coisas, né? Ele era uma pessoa que ele falava para você fazer e você fazia. Ele não obrigava, mas era um jeito que ele tinha, né, de pedir as coisas, e as pessoas se sentiam muito constrangidas em dizer não para o Calçada. Deixa eu te contar a história direitinho para você. Há controvérsia desse tipo de coisa. Há controvérsia desse tipo de coisa. Em 1900, eu acho que foi em 1986, esse meu amigo Benjamin Nazário, que eu te falei que era um ricaço, era dono de uma grande empresa, Benafer, empresa até de aço, era o vice-presidente de finanças, renunciou. Aí eu perguntei para ele por quê. Falei, não me dei bem lá com o Eurico, não. Renunciei. Por quê, Benjamin? Você é vascaíno? Aí o Calçada tinha que fazer. Aí o Eurico quis entrar como vice-presidente, como vice-presidente eleito. Porque o vice-presidente de futebol, ele não é eleito, ele é um convidado, não é isso? Qualquer vice-presidente, os vice-presidentes 14, 15 presidentes, é vice-presidente convidado. Vice-presidente, primeiro e segundo vice, é vice-presidente eleito. Então, o Eurico botou na cabeça do Calçada e queria entrar como primeiro vice-presidente, no lugar do Benjamin. Mas o Amadeu Pinto da Rocha, que era muito amigão do Calçada, é quase irmão dele, ele adorava ser sempre. Você já viu falar no Amadeu Pinto da Rocha? Já, não vi. Ficou muitos anos e depois... Então, era o primeiro, que era o segundo vice, que o Benjamin renunciou. Então, foi feito no Conselho Deliberativo uma nova reunião no Conselho Deliberativo para eleger, que também ia renunciar. Renunciou o primeiro vice, ia renunciar o segundo, ia se candidatar novamente o Amadeu como primeiro vice e o Eurico como segundo vice. E um dia, eu contra ali o Eurico, e botaram... E tinha turma que era contra, o Arthur Senda, muitos beneméritos era contra, e queria colocar o Antônio Lopes, tá? E era o candidato da oposição. E o Calçada colocou Amadeu Pinto da Rocha como primeiro vice e eu como segundo vice. E o Calçada estava sentindo que ia perder, estava triste.
e a campanha muito em cima daquilo. Bom, aí, Calçada, eu chego em São Januário, tinha muita amizade, eu entrei direto na sala dele, ele estava com a cabeça baixa, quase de olhos fechados. Assim, por que, Calçada? Amanhã tem a reunião, e eu sei que, não, que eu vou perder. O Ico não vai ganhar essa eleição. Por que, Calçada? Muita oposição contra. Mas, Calçada, por que você está triste? O que você queria, Calçada? O que você quer? O que você quer de mim, Calçada? Posso falar? Pode. Eu queria que você votasse no Eurico. Calçada, você quer que eu votar no Eurico? Não, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho mais idade para isso. E Eurico tem tempo. Antônio Lopes tem a sua empresa. Não vai vir no Vasco. Eu preciso de uma pessoa que fica aqui dia e noite aqui participando do Vasco. Eurico seria o homem ideal. Eu digo, Calçada, o que você pede para mim? O que você quer, Calçada? Pede. O que você quer? Me pede. Você não me pediu nada. Você quer que eu vote no Eurico? Quero. Ele falou, quero. Então tá bom. Eu e o meu filho também, o Carlos Henrique, que era conselheiro. Então tá bom. Eu e o meu filho vamos votar no Eurico. Aí, interessante, eu indo para São Januário no dia, encontrei com um rapaz que vendia para esse Vendia Vida. Eu não sei o nome da empresa. O nome dele eu me lembro, Tenar, o nome desse rapaz. Era genro do seu Manuel, que era dono da empresa dessa empresa que... Eu lembro de vidro porque eu tinha minha loja, eles faziam muita obra, eu botava muito vidro. E entra o Tenar, eu falei, Tenar, o que você... Não, eu sou conselheiro pela primeira vez, ele e um amigo. Você vai votar em quem, Tenar? Não, vou votar no seu Calçada. Votar no seu Calçada, mas Calçada não é candidato. É o Eurico e o Amadeu e o... E esse tal de... Vou votar no doutor Amadeu no tal de Antônio Lopes. É o técnico do Vasco? Não é técnico do Vasco. Ele não é técnico do Vasco. Não é Antônio Lopes do técnico. Esse é da empresa de Vilanda, é um amigo nosso aí. Mas faz o seguinte, Taná. Você não vai votar, você disse que você quer votar no Calçada? O Calçada me pediu para votar no Eurico. Vota no Eurico, você e seu amigo. Então tá bom, então eu vou votar no Eurico. Ele e o amigo votaram no Eurico e eu e meu filho votamos no Eurico. 4 votos. Você sabe que o Eurico ganhou, acho que por 2 votos ou por 1 voto. Foi primeiro, segundo vice-presidente eleito. Eu sempre me encontrava com o Eurico, que ele falava comigo. Eu sempre me encontrava com ele. Ele você fala de mim, você não gosta de mim, você fica falando de mim. Eu não falo de você, Eurico. Eu gosto de você, eu não gosto do presidente do Vasco. Você não gosta, você é com o presidente, mas com a pessoa eu gosto. Eurico, tem uma coisa, né? Eu votei em você, pô, para te dar uma... Botou nada, botei em você. E dei realmente 4 votos para ele naquela época. E não me arrependo, não. Eu fiz tudo a pedido de um amigo, fiz tudo em prol do meu clube. Tudo que eu fiz até agora foi por amor. Tá? E faria tudo novamente se fosse possível. Eu acho que hoje é impossível, mas foi tudo isso, minha amiga. Te contei alguma coisa da minha vida e da história do Vasco. Que delícia ouvir essas histórias, é muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender, voltar um pouco para o Mussa torcedor, né? Qual é o time assim que você viu jogar que você fala assim, aquele era o time massa, o time ideal? Eu vi tantos times do Vasco jogar, minha filha, que eu vi tantos times do Vasco jogar. Mas tantos títulos também, né, Mussa? Olha, eu vi jogar... Se outra coisa que você não sabe, você vai ficar espantada, hein? Eu não vi jogar Ademir Marques de Menezes, o Queixada. Já ouviu falar no Queixada, né? Muito, né? Claro. Sim. Eu não vi ele jogar. Mas se eu disser uma coisa, você vai espantar. Joguei bola com ele. Nossa Senhora! Eu vou te contar com que ele já tinha aposentado do futebol, mas ele jogava no time da comissão técnica do Vasco. Uhum. Foi nos anos 70, não me lembro quando foi. Eu conheci ele, já ele é bem mais novo, depois conheci o Pascoal também, Pascoal eu nunca vi. Pascoal era bem velho, eu conheci o Pascoal, porque um dia ele estava em São Januário, eu perguntei a ele, e falei, esse é o Pascoal. Aí eu fui lá,
para bater papo com o Pascoal. Pô, Pascoal, pô, meu ídolo, pô, do passado, mas, pô, nunca tinha visto jogar. Fui lá, abracei o Pascoal, conversei com ele, bati um papo, ele tinha um brechó. Você vê, naquele tempo, Pascoal, Ademir, tudo ganharam pouco, coitado. Sim. E o Pascoal tinha um brechó lá na rua, no centro da cidade, Rua Regente Feijó. Uhum. E o Ademir, um dia depois que eu já era empresário, tinha uma loja na Rua da Alfândega, e não sei por que lá eu consegui lá um pistolão para jogar. O Vasco fazia os jogos com a comissão técnica com o time de fora. E eu tentei lá conseguir que o Vasco fosse jogar com a comissão técnica do Vasco, o meu time da minha empresa. E eu era o goleiro. Eu tinha uns funcionários que o zagueiro... o Ademir vai jogar, hein? Que Ademir vai jogar, não passa por mim nem brincando. Fica lá. E nós fomos jogar com a comissão técnica do Vasco. É pena que naquela época nem fotografia eu tenho, não tem nem fotografia do Ademir comigo. Não era comum, né? Nem máquina, não tinha. Não lembro. No CT ninguém tinha isso, minha filha. Tinha só long nessa época, né? 70 e pouco. Eu não sei se é não se me lembro do técnico, se era Travalhinho, não me lembro que o técnico que era não, também jogou. Eu fui jogar, a minha posição era goleiro. Estava jogando no gol. E o nosso time estava ganhando no primeiro tempo 2-0, o Ademir não estava jogando. Ele não estava jogando. E ele, no segundo, quando iniciou o segundo tempo, ele de cabecinha, ele andava assim, com a chuteirinha na mão, sentou, botou a chuteira, só levantou o dedo, já saiu um para ele entrar. Ele entrou para jogar, e nós perdemos de 3-1, 3-2, né? 3-2. Ele ganhou de 3-2, Ademir fez 2 gols e o outro lá fez um gol, que eu não me lembro quem foi. Fez 2 gols em mim, o Ademir, e nós perdemos o jogo. Essa história é interessante, que eu conheci Ademir Marques Menezes, tive esse privilégio. Não vi ele jogar, não me lembro de ter visto ele jogar, não. Agora, hein? Mas tomou 2 gols dele. Tomei 2 gols dele. Agora, viu o Pinga, José Lázaro, Pinga era o ponto esquerda, José Lázaro Robles, era o nome dele. Eu não me esqueço do nome, que era um nome bonito, né? Sabará, né? O Vavá foi um grande travante, né? Outra coisa, o Bellini jogar. Outra coisa interessante, o Orlando Peçanha. Orlando Peçanha é segundo primo do meu cunhado de Campos. Eu acho que o Orlando Peçanha era campista, né? Orlando Peçanha, esse cracaço do Vasco de 82. Já viu falar no Orlando Peçanha, minha jovem? Já ouvi falar, mas eu não sabia que ele era campista. Eu tenho a fotografia dele aqui comigo, nas eleições de 83, 85. Eu tenho a fotografia dele comigo, junto com o Calçado. E do Orlando eu tenho, Orlando Peçanha, que era do nosso, fazia parte do nosso grupo de 83 e 85, Orlando Peçanha. Bellini não tinha nenhuma intimidade com o Bellini, mas era meu ídolo. Tá? É isso que eu ia perguntar. Já que você fugiu da resposta do seu time preferido... Eu vi muito time preferido, minha filha. Muito time preferido. E o time de 76, né? Cracaço, Jorginho Cavoeiro fazer aquele gol contra o Cruzeiro. Cavoeiro era demais, né? É? O Cavoeiro era demais. Eu não vi, vai vir né? muitos jogos interessantes, vai muita coisa, vai vir muito cracaço no Vasco, muito cracaço no Vasco. Você sabe que eu fui muito amigo. Consegue eleger eu fui muito ídolo? amigo, olha aqui. O Pedrinho Vicençotti, Tita e Acasso foram meus amigos, porque o Tita jogava. Tita chegou a pescar comigo. Eu era amigo do Tita, do Acasso e do Roberto. Fiquei sabendo que o Tita ia pescar e tudo com você, né? Tita, sim, eu tenho fotografia dele com o peixe. Uma vez ele estava desesperado, eu levei ele para pescar. Esse eu não me esqueço nunca. E ele era acostumado a pescar aqui na beira do Beira-Rio, né? Ele gostava de pescar no Beira-Rio, no alto mar para pescar. Lá é peixe de 40 e poucos quilos. Isso não é história de pescador, não. É história mesmo, verdadeiro. Você pega um dourado, 18, 20 quilos. Você pega um shellfish, 48, 50 quilos. Ele fisgou um shellfish, 48 quilos. Quando ele fisgou, ele se assustou. E ele me gritou assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço?
Tita, bota o barco, traz o peixe para o barco, pô. Ficou desesperado. Aí o peixe arrebentou a linha e foi embora. Aí depois ele fisgou outro, eu ajudei ele colocou um selfish no barco de 48 quilos e depois foi pescar diversas vezes comigo. O Nielsen, que era goleiro, foi goleiro do Fluminense, foi pescar comigo. Filmou, essa filmagem eu tenho. Da pescaria com o Nielsen. Roberto Dinamite diversas vezes, Tita muitas vezes, eu acaso. E fui muito amigo do Giovanni, Daniel Gonzalez, né, do Zinho, grande cracaço. Você consegue eleger assim um ídolo seu? Ah, tem diversos. Um é difícil. Um é difícil, né? Tem difícil. O Roberto Dinamite é um ídolo. Olha, dizer do Romário, eu gosto muito do Romário. Gosto do Romário. Eu dividi muito. Tanto é com o Romário que é o seguinte: o tio do Romário chama-se João, não sei o sobrenome dele, não. Eu sei que o tio dele, ele me pediu para dar emprego ao tio dele. O tio dele veio trabalhar comigo, era meu gerente. Uhum. Era o mesmo sobrenome do Romário. Era irmão do pai do Romário. Tá? Faria? Acho que é Farias. João Farias, João, não sei me lembro. Não vou É Romário sobre... Souza Faria, o nome dele. Farias, João Farias, é isso mesmo, João Farias. É o tio dele, veio trabalhar comigo, foi trabalhar até em Campos depois. Eu tinha uma loja em Campos, ele foi trabalhar como gerente em Campos. João. Um excelente funcionário, você quer saber? Excelente funcionário, João. E eu gostava do Romário, porque o Romário fazia muito gol. Mas não era meu ídolo, porque o Romário era aquele. Fazia gol, mas não é aquele jogador como o Edmundo, que é meu ídolo, que dava aquele show, entendeu? Agora, o Edmundo dava um show. Era meu ídolo, saía fazendo, rebolando no do Flamengo. Então, era meu ídolo, o Edmundo, o Pedrinho, também um ídolo, o Felipe. Tive grandes jogadores na época que foram meus ídolos, e meus ídolos do passado, que era Bellini e outros ali da época de 58. Mas tive grandes... Lelé não? Juninho, e muitos ídolos. Juninho, muito. E o Roberto Dinamite é o ídolo, né? E muitos ídolos. Os ídolos do Vasco Eu não... imagino. Deve ser difícil escolher um só, né? Já que Andrada foi outro, que meu filho está falando agora. Andrada foi outro que eu veio na minha casa jogar. Ele me deu uma camisa autografada, o Andrada. Autografada, veio jogar. Naquela época não era tranca, era buraco. Ele gostava de jogar buraco, veio jogar buraco comigo na minha residência. O Andrada era meu amigão. Foi em Friburgo comigo também, o Andrada. E me deu uma camisa autografada e eu não sei onde está essa camisa aqui. Era um troféu hoje, né? Nova Friburgo, na nossa casa. Nova Friburgo, lá na minha casa que eu tenho em Friburgo. E é isso aí. Ídolo não e faltou, aí, né? deixa eu te falar. Vivendo todas essas histórias, né? É muito bom, assim, ouvir a sua vivência do Vasco, né? Eu acho que poucas pessoas conseguem acessar, né, esse lado do Mussa, né? Fora da política, fora o Mussa torcedor. E também o político, né? Porque o político faz parte do torcedor, né? Não é o torcedor que faz parte do político. É o político que faz parte do torcedor. E aí, assim, o que eu tenho curiosidade para saber é como que você, com tudo isso, imagina assim, com você, principalmente você e seus filhos, com relação aos seus netos, né? Como que é criar novos vascaínos, doutrinar novos vascaínos no cenário de caos que a gente vive agora e com o nosso rival vivendo um dos melhores momentos, né, dos últimos anos deles. Para fazer a dica para ele foi uma assistência sobrinhos. muito grande com eles, como eu disse antes. Camisas, levar eles nos jogos de futebol. Eu levava, no início, começava a levar nos jogos mais fáceis para o clube, entendeu? Sempre. Levei ele no torneio início, tinha o torneio início, você não se lembra, o torneio no Maracanã era um espetáculo. Você ia para São Januário de manhã cedo, domingo, cada equipe jogava 10 minutos de cada tempo, torneio início. Levava para o torneio que eles iam lá para comer sanduíche e pipoca. E eu ali segurando os três,
Às vezes minha mulher ia comigo, uma mulher ela não gostava muito. Ela é vascaína também, mas não... A dona Mari, ela gosta de futebol? Porque, assim, eu imagino que a vida dela deve ter sido um inferno por causa de Vasco, né? É. A Teve vida que... dela deve ter sido... A vida dela deve ter sido um inferno por causa de Vasco. Foi um inferno. Ela, inclusive, você não sabe de uma coisa. Nessa eleição agora, ela me expulsou até do quarto. Eu fui dormir no quarto de hóspede, porque até de madrugada o telefone tocava e eu não deixava ela dormir. Então, vai dormir no outro quarto, porque aqui é só Vasco para toda hora Vasco. E realmente foi. Mas ela, como uma grande vascaína, e os meus netos, hoje não é só meus filhos, né? Meus netos, né? Ela vendo os netos sofrendo, os netos torcendo para o clube, ela também teve que torcer e suportar tudo isso. Eu acho que pelos netos ela suportou tudo isso. Mas foi. Então, meus netos é assim: meu neto vem para cá aos domingos para a gente assistir o jogo todos juntos. Nós vibramos juntos. Eu tenho um neto agora aqui, coitado, mais velho de 25 anos, Luiz Felipe. Ele chega a chutar. Um dia ele chutou o vidro, quase quebrou o vidro, quando o Vasco levou um gol. Ele é isso aí, é uma loucura, mas faz parte, tá? Futebol é assim. A gente perde, leva 2-2. Eu perdendo um jogo, um jogo final de semana, sexta ou sábado para mim, eu perdia final de semana, sábado, domingo, eu não assisto mais televisão. Você sabe o que eu faço? Eu vou para o canal 82 assistir aquele negócio de bicho que tem lá, jacaré, leão, boi. Eu vou para aquele canal lá que deu 83, acho que 83. Ver cobra, aquelas coisas. Acabou para mim a televisão, acabou o final de semana, sábado, domingo para mim. Mesmo tomando um calmante, Rivotril para assistir os jogos, acaba para mim. Realmente, o Vasco é minha paixão. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou dos anos de glória, né? A gente falou de momentos muito gostosos e muito bons de relembrar. Mas é meu papel aqui falar também sobre um momento ruim, né? E aí eu queria saber do Mussa torcedor, se você lembra, né? Como você se sentiu no primeiro rebaixamento da gente em 2008? Olha, aquilo eu sofri muito. Não fiquei uma noite sem dormir, não. Fiquei muitas noites sem dormir. É o seguinte, viu, Juliana? Eu não participava, no início eu não participava da administração Roberto, mas depois ele me chamou. Nós ganhamos as eleições, eu não quis participar de nada da administração do Roberto, mas faltou o vice-presidente social dele e ele me chamou que eu fosse falar com o dia da reunião, ele me chamou lá em São Januário, a reunião começou, ele pediu que eu participasse da reunião, eu falei, eu não estou entendendo por quê, eu sou benemérito, mas qual? Eu queria te convidar para você ser o vice-social. Então, pedi a ele 48 horas, conversei com a minha mulher, fez cara feia. Então, o meu neto mais velho, Luiz Felipe, que influenciou, falou para mim, vô, você tem que participar sim, vô, vai participar. Você precisa ajudar o Vasco novamente. E eu entrei como vice-social do Roberto na primeira administração. E foi para mim um choque muito grande a segunda divisão naquele primeiro ano. Porque foi pouco parecido com esse agora, mas pouco diferente. Acho que foi no meado do ano que o Eurico entregou para o Roberto, já muito abalado, já estava bem massacrado o Vasco, e o Roberto pegou no fogo, e nós fomos para a segunda divisão. Foi uma loucura, um sofrimento muito grande, e com muito esforço, muita luta, o Vasco voltou, e foi uma felicidade novamente. Porque eu sempre digo uma coisa, viu, Juliano? Meu amigo me ligou para mim recentemente, eu não sou mais Vasco. Eu digo, você nunca foi Vasco. Porque o Vasco, o cara que diz que não sou mais Vasco porque o Vasco perdeu, o Vasco vai para a segunda, você nunca foi Vasco. E quem é Vasco não gosta de ser Vasco nunca. Não é porque o Vasco perdeu, ou porque o Vasco não... Eu sou Vasco por ser Vasco, é uma instituição. Eu amo o Vasco pela história, pela paixão de ser Vasco. Não é porque o Vasco perdeu um campeonato, é porque o Vasco perdeu um título. Então, você nunca foi Vasco. Aí, até brincando, eu falei para ele, você nunca foi Vasco, tem um filho vascaíno e outro flamenguista, não soube ser Vasco. Realmente ele tem um filho vascaíno, que eu chamo para ele o filho bom. Tem o vascaíno e o outro é Flamengo. Eu falei, meus filhos são todos 3 vascaínos,
os 4 netos vascaínos, tem que fazer as vascaínas. Você então é um péssimo vascaíno, deixa de ser Vasco logo. Agora, 2008 foi muito triste mesmo. E depois as outras, sem falar, todas elas foi muito triste, todas elas. E assim, é isso aí, minha filha. Perder e ganhar, acho que futebol é Faz assim. parte do jogo, né? Eu quero encerrar a última pergunta que eu tenho para fazer, é o que você espera do futuro? Porque nesse momento, assim, eu acho que está todo mundo muito machucado. Eu respeito completamente a sua opinião sobre essa coisa do você não ser Vasco e tal, mas eu entendo que muita gente, né, muitos torcedores já estão muito machucados, porque o clube, ao longo do tempo, não vem cuidando do seu torcedor, né? O torcedor, ele constrói CT, ele dá o dinheiro para o clube, ele vira sócio, ele não sei o quê. E a gente, principalmente torcedor off-Rio, que a gente tem bastante inscritos aqui no canal, que são torcedores off-Rio. Eu sou off-Rio, eu moro em São Paulo, né? Trabalho aqui, moro aqui, mas o clube não nos trata com carinho, né? Então, assim, e aí, no final das contas, a gente parece até aquele amor bandido, que é aquele relacionamento abusivo que a gente só ama, só dá e não recebe nada de volta, né? Então, tem muita gente magoada, muita gente que está desesperançosa com o futuro, de não acreditar, ainda mais que é uma queda muito grande da receita, né? São mais de 60 milhões de diferença de caixa de um ano para o outro. A gente já tem uma dívida muito alta e uma diferença de caixa muito grande. Então, tem muita gente que está desesperançosa mesmo, que não acredita, não olha para frente e não vê o futuro, né? E aí eu queria saber o que você pensa disso, né? Sem querer olhar ou dar nome aos bois, né? Porque eu acho que isso também eu acho, né? Eu acho, na minha opinião, o rebaixamento ele é o fruto do golpe que aconteceu em 19 de janeiro de 2018, né? Para mim, ali é o princípio do fim, né? Ali começa o nosso rebaixamento, né? Um rebaixamento moral e um rebaixamento que acabou sendo em campo também no último ano. A eleição de 2017, você fala? A eleição de 2017 foi, no caso, janeiro de 2018. Janeiro de 2018, exatamente. 19 de janeiro de 2018, aquela noite na Lagoa, ali começa o rebaixamento do Vasco, né? Rebaixamento moral, que apesar de ser aquela... Eu chorei muito naquela noite, confesso. Eu não dormi aquela noite, né? E é até difícil, um pouco difícil assim, de lembrar para mim. Mas aquela noite também nos reserva um dos momentos mais bonitos que a gente teve dos últimos anos, que foi o Calçada chegando com a dona Marlene, com o Brant, né? E sendo ovacionado pela torcida, né? Tantos anos depois dele ter sido um grande presidente, ele é ovacionado pela torcida naquele momento, já um pouco debilitado da saúde, já bastante idoso, mas ele foi lá por amor ao Vasco, né? Então, aquele ato, para mim, diz muito, inclusive hoje, de que as coisas vão acontecer e o Vasco vai continuar porque nós somos o Vasco, né? Nós somos o futuro. E aí, assim, só que é muito difícil, nesse momento, a gente acreditar em futuro, né? Tá tudo muito incerto. E aí eu queria saber o que você espera, né? Depois dessa queda, depois dessa eleição super delicada, né? Que você passou por esses momentos tão difíceis, ameaças de morte e, né, ameaças à integridade física sua, da sua família. Depois de tudo isso, você enxerga um futuro melhor para o clube? Enxergo. Deixa eu te falar, Juliana, você tem toda a razão. Realmente, eu acho que ali, você tem toda a razão, o Vasco caiu ali. Porque é o seguinte, e por isso que os sócios se revoltaram, porque ali o único presidente eleito fui eu, vice-presidente da Assembleia Geral, sabe, né? Uhum, sim. Com 150 conselheiros e os conselheiros natos, que são os beneméritos. E ali foi um desastre. Porque é o seguinte,
Não é que porque venceu, porque botaram o Campelo aí no peito, pela eleição indireta, porque... Não. Se ali acontecesse da maneira que aconteceu, mas tivesse um grupo unido dos conselheiros, um ou dois, achava, uma com 120 e outra com 30, seria dois grupos, teria uma oposição, mas não. Ele pegou um grupo rachado com 7 ou 8 conselheiros ali dentro, conselheiros de todos os grupos. 7, 8 grupos. 7 ou 8 grupos de conselheiro participando, Grupos opostos. Opostos da diretoria. E ali, logo após 2 meses, racharam. Né? Aí o Vasco ali não aguentou mais. E eu, como presidente do conselho, presidente da Assembleia Geral, os sócios, tá? Eu recebia toda hora, não sei aonde, meu telefone toda hora tocava, e mensagem, que eu, como presidente da Assembleia Geral, tinha que fazer as diretas. Jogaram a responsabilidade para cima de mim de uma maneira tal que eu fiquei apavorado. Tá? É muito telefonema, meu telefone foi exposto, zap, e-mail, era que eu tinha que assumir, eu tinha que fazer as diretas, porque o Vasco não podia mais fazer o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Da eleição direta em São Januário, aí indireta na Lagoa. E um candidato que tinha vencido em São Januário perdia na Lagoa. Isso era uma vergonha, mas, infelizmente, o Estatuto permite, tá? É uma eleição legal, mas é imoral. Né? É imoral. É uma eleição legal, mas é imoral. É imoral. E, então, eu respondi isso para ele. Não, você tem que fazer a direta e nós vamos começar. E depois fizeram lá. Me ligou um coordenador não sei se você sabe, da Nova Resposta Histórica. Já ouviu falar? Já. Eu conheci o Lucinho. Eu conheci o Lucinho Eu conheci o Lucinho aqui em São Paulo por causa da Nova Resposta Histórica. A Nova Resposta Histórica me ligou o Ricardo Domingues. E o outro aqui é Ricardo Figueiredo, que, por acaso, passou a ser meu assessor. Ricardo me ligou, Ricardo Domingues, moça, nós estamos aqui com mais de 1.100 assinaturas e você, como presidente da Assembleia, nós vamos pedir que você faça as diretas. Eu digo, aí tomei um susto, eu que estava doido para fazer as diretas. Estava já procurando uma maneira de encontrar alguma brecha para fazer direta, até liguei para alguns amigos meus lá do Bahia, o Clube Bahia tinha feito a direta. Já tinha alguém me ajudando ali, mas já era difícil, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, aí com 1.100 assinaturas, aí eu me animei com essa assinatura, 1.100 assinaturas, aí foi que facilitou. Aí eu botei a cara de frente. Então, eu comecei a preparar as diretas, mas, em primeiro lugar, o presidente da Assembleia Geral, que era eu, os outros presidentes, os 4, são 5 presidentes, não sei se você sabe, o Vasco é administrado por 5, né, 5 poderes. Né? Sim. 5 poderes. Os 4 poderes do clube não estavam muito favoráveis às diretas. Então, foi difícil, tá? Mas, mesmo assim, foi aprovado no Conselho Deliberativo e eu não precisei mais recebi mais ou menos 1.200 assinaturas da Resposta Histórica. Eu não recebi porque, na época, estava com Covid. Eu mandei meu filho, Luiz Gustavo, que recebeu essas fichas, está toda guardada aqui comigo, para fazer as diretas, mas não foi necessário. E nós fizemos as diretas, e a direta foi um sucesso, né? Foi de 98% a 2%, foi aprovada e foi sucesso. Então, essa vontade dos sócios foi concretizada com as eleições diretas. Hoje nós temos as eleições diretas. Aí, minha filha, foi difícil, porque você sabe já tudo o que aconteceu. Eu fui muito massacrado.
eu nunca vi uma eleição do Vasco, nesses anos todos que eu participei, de anos do Vasco, tão difícil como essa. Muita agressão, agressões violentas, que é isso uma coisa que você tem que saber. Já existia uma eleição, 7 de novembro, convocada por mim, porque eu anunciei antes, 7 de novembro ia haver a eleição no calabouço, online, em 7 de novembro. O Campelo convocou 1 ou 2 dias depois, para 7 de novembro, você vê só, mesmo dia 7 de novembro, presencial na Lagoa, em São Januário. Aí foi muito fácil no mesmo dia, ou no dia seguinte, ela foi cancelada, porque qualquer liminar, qualquer oficial de justiça, qualquer desembargador e juiz daria. Como que ele pode convocar? Em primeiro lugar, ele não tem competência para convocar a reunião, para convocar a eleição. Quem tem é o presidente da Assembleia Geral. Já existe outra para 7 de novembro. Ele convocou outra, foi cancelada. Aí, eu vendo chegar 7 de novembro, e nada, aí eu apertei o Campelo, porque até aí o Campelo se negava a me dar as listas de sócios, se negava a ceder ao calabouço, se negava tudo. Eu pedi uma reunião, acho que foi dia 1º ou 2 de novembro, eu não me lembro a data. E foi feito lá em São Januário, na Sala dos Beneméritos. Uma reunião com todos os candidatos, para ali a gente escolher a firma que fosse administrar a eleição, dia 7 de novembro, que era online. Estava muito difícil, o Campelo apresentou 3, estávamos lá, aqui. Aí eu falei, olha, eu queria aproveitar, estamos todos aqui, o único que não mandou foi o Leve, acho que mandou o representante, acho que foi o representante do Leve. Eu queria aproveitar, falar com todos vocês, não vai dar tempo da eleição 7 de novembro, está muito em cima. Vamos transferir essa eleição de 7 de novembro para 14 de novembro, no calabouço, e todos concordaram com a eleição convocada por mim, 14 de novembro, no calabouço, só que eu aí, com muitos pedidos, eu fiz uma eleição híbrida. Seria online, mas seria também presencial eletrônica, dia 14 de novembro. Todos concordaram e foi feita essa eleição 14 de novembro. E que eu só fico triste que foi uma eleição maravilhosa. Muitas pessoas foram, os cadeirantes lá embaixo votavam, pessoas de idade foram votar, foi uma eleição muito tranquila. Eu fico triste porque eu achava que o Leve deveria ter ido, pelo menos 3 candidatos, seria uma eleição mais bonita. Ela foi democrática, mas ela podia ser mais ainda, tivesse comparecido, pelo menos até o Leve comparecido às eleições, para participar do pleito. Ele não participou, eu não sei por quê. Eu tenho essa pequena frustraçãozinha, mas eu tenho a consciência tranquila que eu fiz e faria tudo novamente, porque foi bem feito, foi dentro da legalidade, e a justiça sempre me deu causa ganha por isso. Eu não sou o rei da liminar, eu disse para ele, eu não sou nada rei de liminar nenhuma. Eu só participo dentro da legalidade, não faço nada contrário à justiça. Você acha que a direta e a eleição online, a primeira eleição online e a primeira eleição direta da história do clube, vieram pela sua mão? Você acha que isso é o seu legado? É um bom legado. E outra coisa também que eu gostaria, é um legado, eu vou deixar esse legado, e outra coisa que eu vou aproveitar, pela paixão que eu vejo da torcida do Vasco. Porque ninguém esquece quando a torcida do Vasco botou ali 180 mil sócios torcedores, né? Foi 185 mil sócios. Você lembra disso? Sabe disso, né? Lembro. Que loucura! Então, essa torcida mostrou a força dessa torcida. Porque a torcida do Vasco é uma torcida diferente. Pode ficar os outros chateados comigo, mas a torcida do Vasco é uma torcida diferente. É a torcida que é a paixão por história. Os outros é por modinha. Torcedor de outros clubes, não vou nem citar nome de clube, é torcedor de modinha, porque a televisão falou, porque tem propaganda. O Vasco não. É por história. É paixão mesmo, é paixão pura. Botar 185 mil sócios ali,
você fica muito emocionado. E eu sou emocionado com a torcida do Vasco. Tá? Eu queria fazer um pedido, até o primeiro pedido que eu vou fazer ao vivo com você. Que chegue nos ouvidos do presidente Salgado. Tá? Vê uma maneira, presidente Salgado, e faça esse pedido de coração. Vê uma maneira que você possa incluir, não sei de que maneira, o sócio torcedor para votar. Porque hoje já fica mais fácil. Hoje nós temos a eleição online. Hoje tem pessoas que votaram no Canadá, nos Estados Unidos. Eu recebi mensagem de pessoas que votaram fora, tá? Do Brasil. Então, hoje, nós temos condições de fazer. Não hoje fazer com 5 mil sócios uma eleição presencial é difícil. Mas fazer online, você pode fazer com 100 mil sócios. E seria o meu sonho de ver o Vasco botar 80 a 100 mil sócios votando no calabouço. E que seja no calabouço. É um clube muito bem organizadinho. Quero dar parabéns aos funcionários do Vasco, que fizeram uma montagem muito boa no 14 de novembro. Muito bem organizado. Com 2 cabines embaixo, 5 cabines em cima, com o restaurante funcionando, muito bem organizada, com tudo a entrada, a saída. Então, o Vasco está preparado para fazer uma eleição hoje com bastante sócio. Pode fazer com 20, 30, 50 mil sócios. Eu queria fazer esse pedido, Salgado. Estuda com carinho, Salgado. Veja o que possa mudar no Estatuto do Vasco, qual o tipo de sócio, mas que não deixe o sócio torcedor, esses apaixonados que fora do Rio de Janeiro, que vote. É um pedido que eu faço. Eu seria bem gratificado com isso. Juliana, eu quero te agradecer você e a Luísa. Luísa, isso. Pela oportunidade. Dizer a você uma coisa. Eu me sinto feliz acho que Deus que me fez que eu fosse vascaíno. Eu acho que, como aconteceu o que eu te disse a você, como eu fui vascaíno, acho que foi Deus que me empurrou para ser vascaíno. Deus que me empurrou para ouvir aquele rádio naquele momento que falava Orlando Batista e tocava o hino do Vasco. Aí eu virei vascaíno. Eu nunca vi uma coisa tão gostosa ser vascaíno. Eu nunca vi. É realmente paixão. Eu fico triste quando vejo pessoas que meus filhos sempre falam: pô, pai, tira o telefone, não deixa que esses zaps, tira daí. Eu deixo os caras falar, eles falam de mim, me xingam. Mas eu também vejo no Twitch muitas pessoas me aplaudindo, me pedindo, agradecendo tudo que eu fiz. Eu acho que eu não fiz nada. Eu acho que tem pessoas que me dizem coisa que falam: será que eu fiz tudo isso mesmo? Ainda não me caiu a ficha, Juliano, que eu fiz alguma coisa para que eu vejo pessoas falando: você foi isso, você foi... Eu não me sinto um herói. Eu não me sinto que eu fiz tudo que falam para mim. Veio lá na dia da Reunião da Lagoa, vieram o cara me abraçar, garotada, tirar fotografia comigo. Você é meu ídolo. Eu ontem fui cortar cabelo, o cara me reconheceu, o cara veio me abraçar. Fui cortar cabelo ontem, e 2 rapazes vascaínos vieram me abraçar. Eu não sinto que eu sou essa coisa toda, mas então, Deus me fez vascaíno e eu sou muito feliz por isso. Agora, eu queria pedir a você uma coisa. Eu queria fazer um pedido aos sócios torcedores. Vamos esquecer as eleições. As eleições já acabaram. Ninguém, torcedor nenhum, vascaíno que é vascaíno, ele não torce para candidato, ele torce para o Vasco. Nas eleições, antes das eleições, vamos torcer. Temos candidatos, temos 3, 4 candidatos, cada um escolhe seu candidato, vamos torcer para o candidato. Mas depois de eleito o candidato, é aquele que é o candidato. Você vê, o Eurico Miranda, a gente não era contra, mas eu torcia por ele. Ele está no Vasco. O Campelo, eu não gostava do Campelo. Para mim, eu acho que foi o pior presidente que o Vasco teve foi o Alexandre Campelo. Ele foi o culpado por tudo isso. Mas quando lá teve lá uma reunião no conselho que era para afastar ele, eu fui contra. Sabendo que ele merecia ser afastado, mas eu fui contra, porque ele era presidente do Vasco. Vamos torcer para o Vasco. Então, o que eu peço à torcida? Vamos esquecer as eleições. Nós temos um presidente. Então,
que não deixe de ser sócio. Vai deixar de ser sócio. Que participe. Seja sócio, não deixa de pagar suas mensalidades. E vamos ver o Vasco. Estamos aí com uma esperança que o Vasco, mas eu não tenho mais essa esperança. Tá? Acho que o Vasco foi mesmo, não tem mais essa esperança. Estamos esperando alguma coisa que decida, mas eu acho que nós fomos. Agora nós temos que dizer o seguinte: sou Vasco, continuo Vasco. Eu não quero saber que posição ele está. Vamos torcer para o Vasco já. Para amanhã, já comprei o jogo de amanhã. Eu já comprei o pacote para o jogo de amanhã, para assistir o jogo do Vasco. Não quero saber porque ele vai jogar. Se o Vasco estiver jogando com Madureira, tiver a seleção brasileira, estiver jogando a seleção brasileira, eu vou assistir o Vasco Itapiraca lá, Vasco não sei quem. Eu vou assistir o jogo do Vasco. Essa é a minha paixão. Eu torço para o Brasil, mas, em primeiro lugar, eu torço para o Vasco. Segundo, a seleção brasileira é depois. Primeiro é o Vasco. Então, o que eu peço, faço esse pedido para os sócios. Não deixarem de pagar. Que eu vejo aqui, vou deixar de pagar. Não, continue pagando. Vamos ajudar o clube. O Vasco precisa de todos nós. E vamos esquecer a política. E o ano que vem, daqui a 3 anos, vem outro qualquer. São vascaíno, quer ajudar o Vasco. Vamos ali. Vamos chegar a ser presidente. É só insistir, né? Mas hoje é o presidente. É o Jorge Salgado. O que nos cabe é torcer para que faça uma boa gestão e que a gente volte exatamente. A acreditar no futuro, né? Acreditar que a gente pode retomar a nossa grandeza. Que Deus dê a eles saúde, paz, para os seus diretores, para os vice-presidentes. Já falei, não faço parte da diretoria, mas se precisar de mim, uma opinião eu ainda posso dar. Tá? Opinião, né? Porque a Dona Mari, se você se meter com política, a Dona Mari vai A Dona Mari não quer política mais. A Dona Mari, agora já voltei para o quarto, hein? Já voltei para o meu lugar, que eu nunca deveria ter saído, mas ela é uma mulher maravilhosa. O nome dela é Maria del Pilar, mais conhecido por mal. O nome dela é Maria del Pilar. Espanhola, chegou no Brasil com 15 anos e eu conheci com 16, fiquei noivo aos 18 e casamos aos 22. Ela com 22, eu com 25. Nossa Senhora, que história linda. Tenho 58 anos. Já tem 56 anos, 57 anos, né? 63? Acho que é 57. Acho que isso até 57, né? E vou fazer os 60 anos, com o Vasco campeão. Tá? Campeão mundial, se Deus quiser. E quando o Vasco for, se Deus quiser, lá mais na frente, o Vasco vai estar na primeira. Vamos conversar mais coisa do Vasco. Eu tenho muita coisa do Vasco para te falar. Olha, eu vou falar, depois que tudo isso acabar, depois que essa pandemia passar, né? Se essa pandemia passar, mas tomara que ela vai passar, se Deus quiser. Logo, a gente vai. Eu faço questão de almoçar lá no seu Arthur, por minha conta, para eu poder ouvir essas histórias que você tem para contar, moça. Eu vou lá, é uma história linda, tem muitos amigos. Eu vou deixar passar essa pandemia. Já falei com alguns amigos da eleição de 83, 85, com alguns beneméritos. Tem um que está até de muleta, mas ele vai. Chamar o José Silmaqueira, Zé Carlos Osório, o Paulo Angione, que era o supervisor que está no Fluminense hoje. Tem o Clóvis, tem muita gente que participaram daquela eleição. Chamar o Iluzinho, técnico. Chamar o Antônio, que foi o preparador físico, o Antônio Melo. E nos reunirmos novamente aquela diretoria de 83, com uma eleição. Eu não esqueço daquela diretoria. Infelizmente, não temos nosso grande presidente, Antônio Soares Calçada, que foi meu amigão, mas que Deus está lá de cima olhando aqui o nosso Vasco aqui. E foi, para mim, um dos maiores presidentes que o Vasco teve em 83, 85, foi Antônio Soares Calçada, porque, como você disse, ele era realmente, chegava, pedia para você uma coisa, você não podia nem negar o Calçada, porque ele sabia pedir a você. Disse a você como ele me pedia, eu não tinha tinha que meter a mão no bolso, porque ele sabia pedir. Nós chamávamos ele de Pidão, na época chamava ele de Irmão Pedro,
Eu chamo de irmão Pedro, porque ele sabia pedir. Então, muito obrigado a você, obrigado aí a Luísa. É isso. Mussa, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter recebido você aqui para contar tantas histórias para a gente, para dividir com a gente um pouco da sua vivência aí de mais de meio século de vida dentro do Vasco, né? Vivendo São Januário ali pulsando. Eu sou muito, muito grata por você, pela sua família, os seus filhos, né? Foram todos muito atenciosos com a gente. Você foi muito querido. Obrigada, viu, vô? Agora. Bom, Agora é meu vô. Eu tenho duas coisas para dizer. Uma, eu quero agradecer muito, não só a sua entrevista, mas ao que você fez pelo Vasco, pela eleição online, pela eleição direta, mas assim, mais pela eleição online, porque eu acho, por exemplo, eu sou uma mulher que gostaria de, no futuro, participar da política do clube, ser conselheira do clube, mas eu não posso, porque eu moro em São Paulo. E, obrigatoriamente, as reuniões você precisa estar lá presencialmente, né? Então, assim, estamos no século XXI, não tem necessidade de você fazer uma eleição, né, uma reunião, uma votação presencial, né? Você pode fazer híbrida, pode fazer com os conselheiros que moram no Rio e conselheiros que são fora do Rio votarem online, participar online, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, mas é o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não anda nunca mais, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo foi dado por você e eu agradeço muito por isso. bom. E a outra coisa que eu queria dizer é: o nosso canal está aberto para você, a hora que você quiser falar com a gente. Você fala assim, olha, cismei de dar uma entrevista hoje, meia-noite de domingo. Liga para a gente liga aqui, a gente ouve você. A gente bota você ao vivo, a gente faz o que quiser. Mussa, no nosso canal, você manda e desmanda. Olha, eu fico feliz por isso, porque eu tenho um amigo meu que está no Canadá, que votou nas eleições. Eu tenho um amigo meu que também me procurou, ele é até historiador. Ele disse que um amigo dele, tem um historiador nos Estados Unidos, que todas as eleições do Vasco ele vinha e votava. Essa agora ele não poderia vir por causa da pandemia. Por causa do Covid, né? E ele votou. Então ele pediu que esse rapaz me mostrasse para mim um agradecimento pelo Zap, e dando parabéns pela eleição online. E eu fico feliz por isso. Eu acho que a eleição online e a direta é um grande legado que eu deixo, mas deixo para o meu querido Vasco da Gama. E é isso aí. A torcida tem que agora mais do que nunca, ajudar esse clube, pagar as mensalidades, não deixar de pagar, não deixar de ser sócio. Vamos ajudar o Vascão. O Vascão precisa de todos.